amigos, a paz seja convosco. O título da nossa mensagem de hoje é Atraiçoados pela Bíblia, porque muita gente vai ter uma surpresa, que vai ser condenado porque confiou na Bíblia. Ora, isto parece assim um pouco polémico, escandaloso, mas é uma realidade e vocês vão ver porque é que eu estou a falar isto. Porque a Bíblia contém um segredo, não é? Um segredo mortal, um segredo que tem feito muitas vítimas. Este segredo fez mais vítimas que os 3 primeiros séculos de perseguição aos cristãos. Este segredo tem feito mais vítimas que os 500 anos de Inquisição da Igreja Católica. Este segredo fez mais vítimas que a Primeira e a Segunda Guerra Mundial juntas. Então, é um segredo terrível, completamente terrível. Mas para vocês compreenderem isto, eu tenho que começar do início, da origem deste segredo. Eu não estou falando acerca da graça. É verdade que o incrédulo não pode entender as coisas da graça, não pode entender nada sobre a predestinação, sobre os mistérios de Deus, mas é algo que se tem falado no mundo. Desde o princípio, sempre se falou de predestinação, da eleição, da graça de Deus. Sempre se falou sobre isso, embora só os eleitos creiam. Mas, como eu estou dizendo, é um segredo que tem estado oculto desde o princípio até os dias de hoje, em que foi revelada a Igreja dos eleitos. E é isto que eu quero partilhar convosco. Mas para que vocês entendam que segredo é este, como eu disse, vamos começar desde a sua origem. E a sua origem começa nos tempos de Jesus, deste segredo. Nos tempos de Jesus em que ele começou o seu ministério. Ora, todos nós sabemos que quando Cristo atingiu os 30 anos, ele recebeu o chamado do Pai para que desse início ao seu ministério. E para isso foi ao encontro de João Batista, ali foi batizado no Rio Jordão, ali Deus se manifestou e falou, este é o meu filho amado, na verdade, e depois disso ele foi tentado no deserto por 40 dias. Ao fim dos 40 dias, Jesus, ele tem o seu primeiro discurso na sua terra, em Nazaré. Ele começa a citar Isaías, em que diz que o Espírito do Senhor está sobre mim, me ungeu para pregar as boas novas, para abrir os olhos aos cegos, para libertar os cativos, por aí fora. E acabando ele de citar a Bíblia, o livro de Isaías, ele disse: esta escritura se cumpriu hoje. Então Jesus estava dizendo e estava assumindo publicamente que ele era um Messias, que aquilo que os profetas falaram, naquela hora se estava cumprindo. Ele estava dizendo, eis-me aqui, eu sou aquele a quem os profetas falaram, profetizaram desde o início que eu havia de vir, não é? O Messias para libertar o seu povo dos pecados e da morte. Quando os judeus compreenderam isto, eles se exaltaram muito, eles expulsaram Jesus e queriam matá-lo, queriam empurrá-lo de um precipício, na verdade, e queriam matá-lo. Mas, claro, guardado pelo Pai, ele passou por meio deles e não puderam fazer mal algum. E Jesus, o próprio Jesus, dizia que um profeta só não tem honra na sua terra, entre os seus parentes e até mesmo na sua própria casa. Com isto ele estava dizendo que ele não seria bem recebido na sua nação, não seria recebido pelos os seus parentes e nem sequer pelos da sua própria casa. Quem eram aqueles da sua própria casa? Era a mãe e os irmãos. Como a gente sabe, Jesus teve irmãos e irmãs. Eles eram pelo menos 7, Maria teve 7 filhos. Então, ele estava já dando a entender que alguma coisa se passava de mal entre ele
e a sua própria casa, com a mãe e com os irmãos. E vemos que, a partir daí, ele começou a fazer muitos milagres, começou a pregar o Evangelho, as pessoas começaram a aderir e a ouvir Jesus, na verdade, e cada vez a multidão crescia mais, de uma tal maneira que houve uma grande algazarra na Judeia e que a multidão era enorme e que os próprios fariseus, eles se levantaram contra Jesus e diziam que ele expulsava o demónio pelo Belzebu, pelo príncipe dos demónios, não é verdade? E ouvindo estas coisas, a mãe e os irmãos de Jesus que estavam em Nazaré, eles vieram correndo ao encontro de Jesus para o prender, dizendo que ele estava louco, que ele estava doido. Não é verdade? Então, e é isso que nos conta, por exemplo, no Evangelho de Marcos, no Evangelho de Lucas, no Evangelho de Mateus, nós vemos essa história. E diz que quando chegaram, não tiveram acesso a Jesus, por causa da grande multidão que ali estava, e no grande alvoroço. Então enviaram alguém a avisar Jesus que eles estavam ali, que a mãe e os irmãos estavam ali e queriam falar com ele. E alguém chega perto de Jesus e disse: olha, a tua mãe e os teus irmãos estão ali, querem falar contigo. E Jesus, levantando-se, olhando à sua volta, ele disse: quem são a minha mãe e os meus irmãos? Ele disse: a minha mãe e os meus irmãos são aqueles que ouvem, aqueles que obedecem à palavra do meu Pai. Esses é que são os meus verdadeiros irmãos e a minha mãe. Já mostrando, não é, que aquilo que ele valorizava não era a mãe nem os irmãos, mas a sua verdadeira família são aqueles que obedecem à palavra de seu Pai. Vemos aqui mais uma vez que há aqui qualquer coisa, né? Que veja, para os irmãos dizerem que ele era louco, né? Para o querer empreender, eles não entendiam nada de quem era aquela pessoa. E vemos isso também, por exemplo, em São João, no capítulo 7, em que Jesus teve que fugir da Judeia e voltou para a sua terra, porque o queriam matar, e os irmãos começaram a dizer: tu que queres ser conhecido, tu que queres ser famoso, não podes estar aqui escondido. Tu tens que volta para a Judeia, volta para os teus discípulos. Vai, porque ninguém pode ser famoso escondido, tem que se mostrar ao mundo. E a Escritura diz, no capítulo 7 de João, verso 5, nem mesmo os seus irmãos acreditavam nele. Até vemos aqui que os irmãos não acreditavam em Jesus. Foi por esta razão que ele disse que um profeta só não tem honra dentro da sua terra, por isso os judeus não o receberam, dentro dos seus parentes, até mesmo dentro dos da sua casa. Vemos que os irmãos não acreditavam em Jesus. A sua própria família não acreditava em Jesus. E vemos que eles nunca acompanharam Jesus nos seus discursos, nas suas pregações, e que ele andou de terra em terra, nunca mais é mencionado nem Maria, nem os irmãos, porque o consideravam como louco, não o compreendiam de maneira nenhuma. E acontece, chega o tempo de Jesus, ele acaba o seu ministério e ele é preso, traído por Judas, não é verdade? E mais uma vez, ninguém vemos da família dele a defendê-lo. Ele vai ao tribunal, ele está com Herodes, ele é ouvido pelos fariseus, não é verdade? E Pilatos, queria dizer Pilatos, e a família, zero. E acontece que ele é julgado, ele é condenado, ele é morto, mas, como ele prometeu, ao terceiro dia ele ressuscitaria. E assim aconteceu. Ao terceiro dia ele aparece à mãe e à Maria Madalena, não é? Ele aparece aos discípulos, ele aparece a muita gente. A Bíblia diz que ele apareceu só de uma vez a 600 pessoas. Estão a ver? Ele apareceu a centenas e centenas de pessoas durante 40 dias. E diz a Bíblia que, por último, apareceu a Tiago, que era o mais velho dos irmãos. A entender?
Então, ele deu provas que ele ressuscitou. E é com espanto, então, que a gente, no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, agora sim, nós vemos lá, podemos ler, que a igreja estava reunida em Jerusalém, por causa da promessa de Jesus, que eles seriam revestidos do Espírito Santo para serem testemunhas de Jesus. Mas quem é que a gente vê lá? No capítulo 1, a partir do verso 12 até o verso 14, nós vemos que estavam lá os apóstolos, os 11 apóstolos, mas vemos que também estava lá Maria e os seus irmãos, os tais que não criam em Deus, mas que agora souberam que ele ressuscitou, e muitos deles viram o Jesus ressuscitado, inclusive a Maria. Agora, aparentemente, as coisas parecem que estavam a correr bem, não é verdade? E ele apareceu a todos. E diz a Bíblia que nesse dia, era o dia destinado à manifestação do Espírito Santo, que é o dia de Pentecostes, diz que o Deus se manifestou com línguas de fogo e todos foram cheios do Espírito Santo, inclusive os irmãos de Jesus, né? E falaram em línguas dos homens, falando da grandeza e do poder de Deus, não é? E toda a gente estava completamente espantada. E as coisas pareciam estar a correr bem. Começamos a ver que a igreja começa a crescer. O apóstolo Pedro, só numa pregação, se converte em 3.000 um dia, no outro dia mais 2.000, e a igreja crescia cada vez mais. Nos seus primeiros 7 anos, a igreja se tornou enorme, enorme, enorme. Mas, já perto desses 7 anos de crescimento da igreja, né, começou a aparecer problemas, começou a aparecer dificuldades, os judeus começaram a reclamar, não é verdade? E começou a haver oposição novamente. E diz a Bíblia que Deus levantou Estevão e ele começou a falar de Jesus ousadamente e a acusar os fariseus de traírem Jesus, e diz que foi a primeira morte. Eles mataram o Estevão à pedrada. Logo a seguir, né, o Herodes diz que manda matar Tiago, o irmão de João, que são filhos de Zebedeu. Como a gente sabe, há 3 Tiagos. Há o Tiago, que é o filho de Alfeu, há o Tiago, que é o filho de Zebedeu, com o seu irmão João, o evangelista, e há o Tiago, que é o irmão de Jesus, que era o tal que fazia parte dos irmãos que não criam em Jesus. Certo? Quando isso acontece, né, os judeus ficaram todos contentes porque o Herodes matou Tiago, então dá-se uma grande perseguição à igreja. E acontece que a igreja é dispersa por todo o lado. E em Jerusalém só fica os apóstolos. Mais ninguém. E diz que aqueles que estavam lá em Jerusalém foram pregando o evangelho por todo lugar. Por todo lado. Né? E nesta grande perseguição é neste tempo que acontece a conversão do apóstolo Paulo. Pois ele era um dos principais que perseguiu a igreja, não é? Que fez coisas terríveis à igreja, é verdade? E neste tempo Jesus lhe aparece, fala com ele e acontece a conversão de Paulo, em que ele ficou cego, não é? E depois veio o Ananias, um servo de Deus, que impôs as mãos sobre ele, que caíram as escamas dos olhos, abriu os olhos e lhe falou acerca do seu ministério, que Deus o tinha escolhido para pregar aos gentios. Ele teve ali há alguns dias, começou logo a falar acerca de Jesus a toda a gente e vai, pela primeira vez, depois deste acontecimento, a Jerusalém. Ele não procura nem apóstolos, nem igreja, porque tinha sido tudo disperso, não é verdade? Mas vai a Jerusalém ao templo e, estando lá a orar, a invocar o nome do Senhor, acontece que Deus se manifesta lá no templo e, pelo seu anjo, dá-lhe um aviso e diz-lhe: olha, Paulo, sai depressa daqui, sai apressadamente de Jerusalém, porque aqui não receberão o teu testemunho. Mostrando já
que a igreja de Jerusalém não existia coisíssima nenhuma, que era tudo um falso cristianismo. Eles não iam receber o testemunho de Paulo. E Paulo, exatamente, fugiu logo dali para fora. Ele fugiu, mas foi pregando o Evangelho e continuou a pregar o Evangelho, não é? Durante muito tempo. E, entretanto, nós vemos da Bíblia que até o apóstolo Pedro já não estava em Jerusalém, mas andava disperso ali pela Judeia, e Deus lhe deu uma visão, que nós conhecemos, aquela visão do lençol com todos os animais da terra, em que Deus diz: Pedro, mate e come. Ele disse: não, senhor, de maneira nenhuma vou comer algo que é comum e imundo. E Deus disse: não chames comum e imundo aquilo que Deus santificou. E estava falando, porque antigamente o único povo escolhido que existia era Israel, e não os gentios. Os gentios tinham sido rejeitados por Deus. O único povo escolhido para Deus era apenas Israel. Conforme Paulo nos ensina em Efésios capítulo 2, verso 11, que os gentios não tinham Deus, estavam separados de Deus, não tinham a promessa do Cristo, eram estranhos às alianças, por aí fora, por aí fora. Mas agora, em Cristo Jesus, todos nós chegámos perto, certo? E é isso que aconteceu, e essa visão aconteceu porque ele foi enviado à terra do Cornélio, um romano, que era um gentio. Foi lá para lhes falar as palavras da vida, e assim aconteceu. O apóstolo Pedro visita esta pessoa, fala do Evangelho e diz que o Espírito Santo se manifestou de igual forma como se tinha manifestado lá no Pentecostes. Quando os judeus souberam disto, eles se levantaram contra Pedro, não é? E chamaram-no a Jerusalém. Então fizeram a acusação, que era o seguinte: então tu, sendo judeu, sabes que a lei não permite que nós entremos na casa dos gentios, tu entraste na casa de um pecador. E então Pedro defende-se. Pedro começa a dizer o porquê. Porque teve uma revelação da parte de Deus, foi enviado por Deus, e que Deus já não tem o povo gentil como comum e imundo, porque Deus santificou o mundo todo pelo sangue de Jesus, e todos agora são chamados à salvação. Não é? E disse a eles, e assim como o Espírito Santo caiu sobre nós no Pentecostes, da mesma maneira caiu sobre o Cornélio e a sua casa. Então as coisas ficaram por ali. Eles não gostaram muito, mas as coisas ficaram por ali. Entretanto, 3 anos mais tarde, depois de Paulo ter subido a Jerusalém e Deus ter dito para ele fugir dali para fora, ele vai novamente a Jerusalém para conhecer Pedro e para conhecer Tiago. E foi assim que aconteceu. Ele esteve lá 15 dias, falou com eles, conheceu-os, não é? E esteve com eles 15 dias. E diz que não viu a ninguém, só viu Pedro e só viu o Tiago. Os apóstolos não estavam lá. Lá está, os apóstolos foram dispersos por todo o lugar. Em Jerusalém já não havia nada a não ser Tiago, na verdade, e Pedro, que estava naquela altura lá. Tiago, que tinha tomado posse da igreja de Jerusalém, a partir do momento em que morreu o outro Tiago, ele tomou posse, né, e se tornou líder da igreja de Jerusalém. E o que é que acontece? Diz que, entretanto, o Paulo vem, depois de os conhecer, ele andava pregando por todo lado, na Grécia, na Ásia, por todo lugar. Paulo estava em Antioquia, pregando o Evangelho com Barnabé, e diz que alguns que tinham descido da Judeia começaram a falar, na verdade, lá àqueles que Paulo tinha ensinado, e começaram a dizer que se vocês não guardarem a lei de Moisés e não forem circuncidados, não podem ser salvos. Nós encontramos isso em Atos 14. E o que é que acontece? O Paulo levanta-se para defender o Evangelho, né? Levanta-se para defender a graça de Deus, mostrando que estamos numa nova aliança, que a gente não tem que guardar mais a lei dos judeus, que agora nós somos, né, chamados por uma oferta de Deus e vivemos pela fé.
e diz que houve uma grande contenda tal que os judeus combinaram então que Paulo subisse a Jerusalém, assim como todos os apóstolos, para discutir esta questão. E assim foi. Acontece o primeiro concílio. Nós encontramos em Atos dos Apóstolos, creio que é no capítulo 15. E diz a Bíblia quem é que presidia este concílio? Lá estava o Tiago. Lá estava o Tiago. Não é? Quando este concílio aconteceu, já era passados 14 anos. Foi 14 anos depois de Paulo ter conhecido Pedro e Tiago. 14 anos depois, porque os judeus andavam espiando o Paulo, então Paulo sobe, lá estavam os apóstolos, como a gente pode ver. Ele começa a defender a graça, começa a falar do Evangelho que ele prega entre os gentios. E nesta altura, neste concílio, também se levanta Pedro para defender a graça, em que Pedro diz: "Oh, irmãos, vocês sabem que nem nós, nem os nossos pais puderam suportar um jugo da lei, não podemos ser justificados, mas agora nós sabemos que somos justificados gratuitamente pela graça que há em Cristo Jesus." Então, Pedro, aliás, o Tiago, ouvindo estas coisas, tanto de Paulo como de Pedro, ele aceitou fazer um acordo. E nós vemos isso lá em Atos dos Apóstolos, que depois disso o Tiago começa a dizer: ok, os judeus ficam como está, eles têm que continuar a guardar a lei, a guardar a circuncisão, os rituais, todas essas coisas. Mas quanto aos gentios, não vamos pôr carga algum a não ser guardar-se dos ídolos, não comer carne com sangue e abster-se das relações sexuais ilícitas, da imoralidade. E pronto, e Paulo aceitou, já era algum avanço, pelo menos a ver se eles os deixavam em paz nas suas igrejas dos gentios. Né? E assim aconteceu, e acabou-se aquele concílio. O que é que acontece? Paulo volta outra vez para Antioquia. E quem é que vem com ele? Vem o Pedro. E acontece que estavam pregando o Evangelho, estavam ensinando. Diz a Bíblia que veio alguns judeus da parte de Tiago, em nome de Tiago. Isso vemos o apóstolo Paulo falar em Gálatas, no capítulo 2, que veio da parte de Tiago, e diz que Pedro e até mesmo Barnabé começaram a dissimular com medo dos judeus, com medo da circuncisão, em que obrigavam os gentios a viver nas leis dos judeus, porque nas igrejas de Paulo, nos lugares gentios, também havia muitos judeus. E como a gente sabe, Paulo dizia: não, isto para Deus não há, para Cristo não há judeu nem gentio, mas todos somos salvos pela fé em Jesus Cristo. Como ele diz em Gálatas, diz que quem é circuncidado fica obrigado a guardar toda a lei e Cristo não lhe serve para nada. Cristo veio abolir todas essas coisas. E é isso que acontece, que quando Paulo vê que Pedro cede, com medo daqueles que vieram da parte de Tiago, e começa a deixar que os gentios, né, fiquem debaixo do jugo da lei, ele levanta-se e repreende publicamente e severamente a Pedro, dizendo: ó Pedro, nós que somos judeus por natureza e não pecadores, nós acreditamos que somos justificados pela graça de Deus. Agora tu queres obrigar os gentios a viverem como se fossem judeus? Ele estava a dizer: nós que somos judeus, não é? Se alguém tinha o dever de guardar as regras da lei, somos nós, os judeus. Se nós já não guardamos, mas vivemos porque acreditamos que fomos justificados pela graça de Deus, como é que tu queres obrigar os gentios a viver como se fossem judeus? E levou uma grande repreensão, não é? Mas parece que ele aprendeu, que ele depois mais tarde veio a dizer que Paulo é um homem de uma grande sabedoria, que há pontos difíceis de entender, que os incrédulos distorcem para a sua própria perdição e por aí fora. Então, o apóstolo Paulo acusa Pedro de dissimulação.
não é? Que começou a dissimular com medo daqueles que vieram da parte de Tiago. Com isto tudo, o que é que eu estou a querer dizer? Qual é o segredo? O segredo é este, é que Tiago foi o grande opositor de Paulo. Tiago é aquele que vem lá desde o princípio de Jesus, que não acreditava em Jesus. Tiago é o mais velho dos irmãos. Ele é o guia e o autor destas grandes mentiras, destas grandes traições. Aqueles que vieram da parte de Tiago andavam sempre espiando nas igrejas de Paulo para contaminar com a dissimulação, para que eles guardassem as regras da lei. É por isso que a gente vê nas cartas de Paulo isso acontecer. A gente vê em Gálatas, na verdade, ele chamar aos judeus da falsa circuncisão. A circuncisão somos nós. Fala mesmo dos falsos irmãos que nos espiam, que nos querem escravizar à lei. Nós vemos isso, por exemplo, quando ele estava em Efésios, que a partir daqui os judeus nunca mais o largaram. Andavam sempre atrás dele. Aos Efésios, lá por causa da Diana dos Efésios, nós vemos que diz que havia lá os judeus invejosos, eles levantaram uma grande guerra contra Paulo. Eles usaram aquelas senhoras de alta sociedade para armar contenda e guerra contra Paulo, que o queriam matar e quase que o mataram. E nós vemos isso em todas as suas cartas. Em Colossenses nós vemos que a dizer tenham cuidado com aqueles que vos impõem as regras de guardar os sábados, de guardar os alimentos, né? Que chama isso de doutrina de demónios. Vemos também em Tessalónica que Paulo a dizer eu queria muito ver o vosso rosto, mas Satanás não nos deixou ir, estava-se referindo aos judeus, que depois diz que mataram o nosso Salvador e que são contrários a todos os homens. E isto aconteceu a partir do primeiro concílio, né? Da terceira vez que ele vai a Jerusalém, em que os judeus nunca mais o largaram durante anos e anos e anos. Houve esta grande guerra, esta grande perseguição. Então, o grande perseguidor da igreja foi Tiago. E a igreja de Tiago cresceu muito, sabem porquê? Por causa de guardar a lei. Os judeus assim, ok, a gente acredita em Jesus, mas desde que guardem a lei. Ou seja, eles não aceitavam Jesus Cristo que fosse a verdade, o caminho e a vida. Eles não aceitavam que eram salvos pela graça, por uma oferta. Não, eles queriam continuar a fazer os sacrifícios, a circuncisão, a guardar aqueles mandamentos todos, chamados Ministério da Morte, e por aí fora. Por fim, encontramos no capítulo 21 de Atos dos Apóstolos, mais uma vez, é a quarta vez, o Paulo sobe a Jerusalém, né? Deus o manda a Jerusalém e pelo caminho é avisado que ele iria ser preso. Um próprio profeta diz, vais ser preso. Ele disse, não me importa de ser preso, e até estou pronto a ser morto quanto mais a ser preso. E ele vai a Jerusalém. E o que é que acontece? Nós vemos no capítulo 21 o quê? Em Atos dos Apóstolos, vocês podem ver, vocês verificarem, diz que no capítulo 21, verso 17, que diz, chegaram a Jerusalém, os irmãos nos receberam de muito boa vontade, e no dia seguinte Paulo entrou connosco em casa de Tiago, e todos os anciãos vieram ali. Então vai ter com Tiago, que era o líder, não é? Todos os anciãos iam ter ali. E o que é que eles dizem? Eles começam a dizer, irmão, o que é isto que a gente ouve da tua parte? Que tu ensinas que todos os judeus a afastar-se da lei de Moisés, não é? Andas ensinando que não, para não circuncidar os nossos filhos, para não guardar a lei. Não é? Tu já viste, nós somos milhares. Todos acreditam em Jesus, mas todos são guardadores da lei. Mas que isso não seja assim. Mostra que não é verdade isso. Mostra que também és guardador da lei. Então pega em ti, rapa o cabelo, leva aqui 4 homens contigo, vai ao templo fazer sacrifícios, purifica-te, santifica-te, para que ninguém diga que tu não és cumpridor da lei. Então, ou seja, Paulo vê que as coisas continuam exatamente iguais. Tudo continua igual. Né?
estava tudo. Então, o que é que acontece? Ele faz isso, para não haver discórdia, não estava na terra dele, ele queria ver se de alguma maneira havia uma solução para a igreja de Jerusalém, mas não serviu de nada. Ele foi apanhado pelos judeus, porque não era só a igreja que era contra ele, era todos os judeus em geral. Ele viu lá e prenderam-no e acusaram-no com mentiras, que ele tinha levado pessoas, os gentios, para dentro do templo, que era mentira, né? E tudo aquilo, e quiseram matá-lo, acabar com ele, mas os guardas não deixaram, as autoridades não deixaram, e andou lá por algum tempo de tribunal em tribunal, e houve os judeus que até juraram que o iam matar, e Paulo, por fim, apela para César para sair dali para fora, vai para Roma, e julgado pelos tribunais de Roma, não viram qualquer acusação válida, não havia qualquer motivo nem razão para ser preso, e deixaram-no em paz, puseram um guarda com ele para cuidar dele e deram-lhe uma casa. E ele diz a Bíblia, termina a Bíblia assim, que ele durante 2 anos ele recebeu toda a gente, falou com o Evangelho com toda a gente. E a última coisa que se sabe é que no ano 66 ele foi apanhado e morto, assim como Pedro também nesse mesmo dia foi apanhado e foi crucificado. Então vemos aqui a história deste segredo. Este segredo é o quê? É que Tiago foi o grande opositor da Igreja de Cristo. Não só em vida de Cristo, mas também na vida dos apóstolos, apesar de ele terem visto Cristo ressuscitado, não serviu de nada. É como Jesus dizia, né, na sua história do rico e do Lázaro, em que o rico dizia, manda lá Lázaro, quando eles verem que ele ressuscitou, na verdade, eles vão crer. E Abraão disse, não, ouçam os profetas e Moisés. Porque se eles não ouvirem os profetas e Moisés, ainda menos vão ouvir ainda que Lázaro ressuscite. Portanto, isto mostrando que a fé é um mistério de Deus, é um dom de Deus, que não é uma capacidade do homem, não é verdade? E aqui o que é que nós vemos? Vemos que este homem foi sempre um inimigo da fé, sempre. Sempre, durante toda a sua vida. Primeiramente com Jesus, ao ponto de o querer prender, de chamar de louco, e depois a oposição cerrada que fez contra Paulo, não é verdade? Então temos aqui o testemunho dos apóstolos que Tiago era inimigo da fé. Isso fala nos Evangelhos, fala em Atos dos Apóstolos, o apóstolo Paulo dá testemunho disso, o apóstolo João diz que nem os seus irmãos acreditavam nele, mostrando que esta pessoa era incrédula, né? E por fim temos a própria carta, que é o testemunho dele, que mostra que ele é contra a fé. Conclusão: seguir Tiago é guardar a lei, guardar a circuncisão e guardar os rituais da lei. Isto é que é seguir Tiago. Aqueles que se agarram à carta de Tiago estão obrigados a guardar toda a lei, a serem circuncidados e, quando pecarem, a guardar os rituais para expiação de pecados. E fazendo isto, estão separados de Cristo, como Paulo diz no capítulo 5 de Gálatas. Quem guarda a lei está separado de Cristo. Não tem nada a ver com Cristo. Porque Cristo é de uma nova aliança e vem nos justificar gratuitamente. Então temos aqui o testemunho, primeiramente, dos profetas, deste segredo, que esteve escondido desde sempre e só foi revelado neste tempo presente. E não há nenhum homem que fale de Tiago, ninguém aceita. Dizem que ele fala a mesma coisa que Paulo, é uma grande mentira, não fala. Ele fala o contrário de Paulo. A gente já viu que ele era perseguidor e opositor de Paulo, que mandava enviados às suas igrejas para contradizer, obrigar os gentios a guardar as coisas da lei. E a sua carta, então, é o descalabro. Por exemplo, a sua heresia mais conhecida, uma das heresias mais conhecidas que ele tem, é dizer que a fé sem obras é morta.
que a fé em si mesmo é morta. Ou seja, ele está dizendo que aquilo que nós somos salvos é pelas obras. Porque se a fé é morta, até as minhas obras que me salvam. Agora pergunta, então o dom da fé, que é um dos 9 dons do Espírito Santo, é morto sem o teu comportamento? Aquilo que tu crês, a fé está baseada naquilo que Jesus fez. Aquilo que tu crês em Jesus Cristo. Logo, a tua crença naquilo que Jesus fez é morta sem as tuas obras? Então o que dá vida é as tuas obras ou é a fé? O justo vive pela fé ou vive pelas obras? A vida do justo é a sua fé ou as suas obras? Fé não são obras. Fé é crer, não é fazer. Fazer obras toda a gente faz. E os ímpios, então, isso é a pele do cordeiro. Não é? Fé é crer com o coração. O fruto da fé não são obras. O fruto da fé é crer com o coração. Isso é que é o fruto da fé. Então, a fé sem obras salva. Ela salva é sem obras, porque isto é uma oferta gratuita. Porque as obras que acompanham a fé não são as nossas. A fé baseia-se naquilo que Jesus fez. Logo, as obras que acompanham a fé, que mostram que realmente têm fé, são as obras de Cristo. E é esse o nosso testemunho. A gente testemunha que somos salvos pela fé no que Jesus fez. Ele mentindo diz, mostra-me a tua fé sem as obras que eu te mostrarei a minha fé pelas obras. Eu pergunto a todos vocês, todos, nós somos salvos pela fé sem as obras, certo? E com certeza todos dizem amém. Até se nós somos salvos pela fé sem as obras, como é que eu vou mostrar uma fé sem as obras pelas obras? Isso tem sentido? Vocês não veem que isto é uma dissimulação, que é um engano do inferno? Se a fé é sem as obras, se a salvação é pela fé sem as obras, então eu tenho que mostrar uma fé sem as minhas obras. Que é o meu testemunho, dizer, eu sou salvo gratuitamente, independente do meu comportamento, porque a salvação baseia-se naquilo que Jesus fez. E ele mente dizendo, não, a fé só te salva, que ele está falando da salvação, ele diz, fé sem obras, será que pode salvá-lo? Ele diz que se a gente fizer umas obras de caridade, a fé já salva. Ah, foi? Ah, é? Então assim a salvação depende de mim e não de Cristo. Não é? Toda a sua carta é uma carta de mentiras, tem mais de 30 mentiras. E neste capítulo 2, então isto é uma atrás da outra. Em que vai buscar a história de Abraão, dizendo que Abraão foi justificado quando ofereceu o filho, o que é uma grande mentira. A Bíblia diz que Abraão foi justificado quando creu na promessa de um filho, que é em Gênesis 15. E ele só vai oferecer o filho em Gênesis 22, 7 capítulos adiante. Ele diz, não, ele foi justificado quando ofereceu o filho. Mentira. Deus fez-lhe a promessa e disse, Abraão, a tua descendência será como as estrelas do céu. E diz a Escritura, e creu Abraão e isso lhe foi imputado por justiça. Foi. Passado. Foi. Ele foi justificado quando creu, não quando ofereceu o filho. Não é? Então, está mentindo mais uma vez. E ele a seguir até diz, logo, Abraão foi justificado pelas obras e não somente pela fé. Para ele, a gente somos justificados 50% por que Jesus fez e 50% por aquilo que eu faço. Então, mas fui eu que estive na cruz? Sou eu que sou o Messias? Isso já não era uma oferta. Isso era um negócio. Não, irmãos, é gratuito. Cristo diz, está consumado. Mas o Tiago diz, não está nada consumado, se não praticar não te serve para nada. A fé em si, aquilo que tu acreditas, não te serve nada. A fé em si está em si mesmo morto. O dom do Espírito está morto. Então o Espírito é que está morto? Será que é o Espírito Santo é que está morto? As minhas obras é que dão vida ao Espírito Santo? É? Então, é só mentiras. Eu já vos disse aqui 2 ou 3 assim de repente. Né? E por isso Paulo, para se defender, fala em Romanos 4 sobre Abraão. E diz que
Abraão foi justificado pelas obras, mas não diante de Deus. E até ele diz, é verdade que Abraão obedeceu a Deus. Deus disse, Abraão, sai da tua terra, vem. Abraão, dá-me o teu filho, ele deu. Abraão, faz isto, ele fez. Mas o que é que diz a Escritura? Ele só foi justificado quando creu na promessa de Deus. Uma coisa é obedecer à fé, outra coisa é crer naquilo que Deus faz. A fé que te justifica não é tu viveres pela fé. A fé que justifica é tu creres naquilo que Deus faz. A fé baseia-se nas obras de Deus e não nas tuas. É esta fé que justifica. A fé naquilo que tu fazes não te justifica. Jesus disse, quando fizeres tudo o que eu vos mando, considerai-vos servos inúteis, porque apenas fizeste aquilo que eu vos mandei. Agora, a fé que justifica é baseada numa obra que Deus é que faz. Que Ele é o autor e o consumador e que o homem não participa. Assim foi a obra da salvação, da justiça de Deus. Nós somos salvos gratuitamente. Eu podia estar aqui horas a falar desta carta, que é só mentiras e mais mentiras e mais mentiras. Mas aqui vocês veem que tem dois testemunhos. O testemunho dos profetas, das cartas, e do próprio Jesus, e de Paulo, que é o nosso verdadeiro apóstolo. O único apóstolo dos gentios é Paulo, não os outros. Os outros são todos apóstolos, mas foram enviados aos judeus que andavam dispersos. O verdadeiro apóstolo dos gentios é Paulo. Se há alguém que a gente tem que dar ouvidos, e tem que dar aos apóstolos todos, mas se há alguém que a gente tem que dar a primazia, é o apóstolo São Paulo. E é ele que fala claramente de Tiago. E depois, além de termos o testemunho dos apóstolos, temos o testemunho da sua própria carta, que nega a fé, que despreza a graça de Deus. E que é uma pessoa que obrigava toda a gente a guardar a lei, a circuncisão e os rituais, como a gente vê lá em Atos 21. Ele continuava a querer impor as regras da lei. Então, irmãos, este é que é o segredo. O segredo e a traição vem sempre de dentro, não é de fora de nós. Veja, a traição de Jesus começou no seio da família, Tiago, de dentro de casa, de dentro do país, de dentro da nação. Por isso ele dizia, um profeta só não tem honra na sua própria nação, entre os seus parentes e dentro da sua casa. Também entre os apóstolos, a traição vem de dentro. Quem era? É o Judas. Foi o que o traiu. Assim é dentro da igreja hoje. Também dentro da Bíblia, deste livro da Bíblia, a traição está aqui dentro, que é o livro de Tiago, que é a carta de Tiago, que é testemunhada pelos apóstolos e testemunhada pelo próprio Tiago, mostrando as suas mentiras. Então, o mal vem sempre de dentro. O mal vem sempre dos ditos cristãos. É dentro da igreja cristã que a gente vê a maldade, que nascem nos anticristos. É sempre, 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 sempre. Então, qual é a revelação? É esta. É que na Bíblia está um livro, uma carta, posta por Deus para fazer tropeçar aqueles que não são de Deus. Como Paulo dizia em 1 Coríntios 11, importa que haja heresia no meio de nós para que se manifestem os aprovados. O próprio Deus é que trata disso. Então vejam, irmãos, o que é que Deus nos manda fazer desde o princípio? Ouçam Moisés e os profetas. O que é que eles falaram? Qual é o caminho da salvação que eles prometeram desde o princípio? É Jesus Cristo. Qual é a salvação que é prometida por Tiago? É as obras, porque a fé em si mesmo em Jesus não vale nada. Para entender, todos os profetas apontaram para Jesus. A lei apontava para Jesus. Todos os dias pecavam, todos os dias precisavam derramar sangue, já falando que um dia o verdadeiro Cordeiro de Deus os iria libertar das suas ofensas, dos seus pecados. Estão a entender? Então, ouvir os profetas é ouvir a graça de Deus que foi anunciada desde o princípio do mundo, até que Cristo veio e veio dizer, eis, estou aqui, sou eu, aquele que havia de vir. Então, tudo o que sai daqui, da graça de Deus, é maldição. Por isso Paulo dizia aos Gálatas, por causa daqueles que vieram da parte de Tiago, ainda que alguém vos ensine outro evangelho além da graça de Cristo,
ainda mesmo um anjo do céu, seja maldito. Está a entender? E é este assunto que ninguém falou até o dia de hoje, ainda que alguns suspeitassem. Lutero dizia que a carta de Tiago é como palha, mas não teve capacidade, nem recebeu ousadia para falar deste assunto. Ele não sabia, só sabia que alguma coisa não estava bem. A Igreja dos Eleitos recebeu da parte de Deus esta revelação. E as pessoas serão atraiçoadas pela Bíblia, porquê? Porque quando a gente fala de Tiago, eles não aceitam que Tiago fosse um traidor. 99% das pessoas não aceitam os livros apócrifos, nem o livro de Enoque, nem os evangelhos de Filipe, de Maria, não sei o quê, não aceitam. Poucos são os que aceitam. Mas já não há ninguém que não aceite que Tiago, todos aceitam que Tiago é um homem de Deus, e não aceitam que ele foi um falso profeta, que esta carta é uma mentira, que é inflamada pelo inferno, que nega a fé, que despreza Cristo. Ninguém aceita. Ele está aqui, posto por Deus, para fazer tropeçar aqueles que têm uma fé fingida, mas Deus revelou à Igreja dos Eleitos. Ele fez o que tinha a fazer e, segundo a tradição, diz que no fim da vida se arrependeu, não é? E diz que os seus da sua igreja o apedrejaram por causa disso. Diz que era que sim, eu espero que sim, não sei se isso é verdade, se é mentira, não sei. Mas uma coisa eu sei, em vida ele atormentou e tentou prejudicar Cristo e os apóstolos e a igreja. E depois houve 3 séculos, aliás, de grande perseguição. E no ano 380, o que é que a Igreja Católica faz? Introduz a carta do Tiago na Bíblia, como se fosse uma carta inspirada por Deus. E esta carta, ao longo de todos estes séculos, como eu disse, tem feito mais vítimas que todas as guerras. Porque as guerras matam apenas o corpo do homem. Agora, esta palavra, a palavra de Tiago, manda para o inferno. Porque a lei é o ministério da lei, da morte. Como diz Paulo muito bem em 2 Coríntios capítulo 3. Ele é o ministério da morte. Todos os que são da lei ficaram debaixo de maldição. Todas as pessoas que ensinam a guardar a lei estão fazendo uma aliança com Satanás, com a morte, com o inferno. Nós estamos numa nova aliança. Nós não temos nada a ver com a aliança com os judeus, porque a lei não foi dada para os judeus cumprirem. A lei foi dada para os judeus verem que pela lei está tudo debaixo de pecado e não há um justo sequer. E por isso Cristo foi anunciado logo desde o princípio, desde o jardim Éden. Lá estava Cristo, na forma da árvore da vida, nas peles que vestiu o Adão, nos primogênitos das ovelhas de Abel, nos holocaustos de Noé, de Abraão, Isaac, Jacó, na lei. Cristo foi anunciado exatamente por causa disto. Fora da graça não há salvação. Por isso é que Cristo diz, não é a lei que é o caminho, a verdade e a vida, sou eu é que sou o caminho, a verdade e a vida. Então há muita gente que vai ser condenada porque confiou na Bíblia. A Bíblia não é a palavra de Deus. A Bíblia é um testemunho da palavra de Deus, mas também contém a palavra dos fingidos, dos falsos profetas, do próprio Satanás, e tem a palavra também do Tiago, o dissimulador, aquele que perseguiu a igreja. Quem é de Deus, ao ouvir a verdade, vai compreender a verdade. Quem não é de Deus, vai se endurecer ainda mais e vai tomar uma posição ainda mais forte do lado do Tiago e vai rejeitar a graça por causa das suas obras, como se tivesse boas obras diante de Deus. Enfim, Deus reina, Deus é que governa todas as coisas e todas as coisas foram determinadas ainda antes da fundação do mundo. O meu desejo é tu que me ouves nesta hora, que creias e cresças neste conhecimento para a vida eterna. Deus nos abençoe e até outra oportunidade.